Boa tarde, meus amores. Olha para aqui novamente. Agora nós vamos dar início à nossa aula de geografia, tá certo? E vamos dar continuidade falando sobre a poluição do meio ambiente, tá certo? O que é que essas poluições causam na vida do ser humano? Nós já falamos a respeito da poluição do ar, foi? Que a poluição do ar acarreta o quê? Doenças pulmonares, doenças respiratórias. Nós já falamos sobre o descarte, né? Sobre a produção do lixo, como deve ser esse lixo, como deve ser descartado, não foi isso? E hoje nós vamos continuar falando sobre a poluição das águas. Nós ouvimos muito a respeito do rio Tietê. E lá nos tempos dos nossos avós, nossos bisavós, vocês sabiam que o rio Tietê era um dos rios mais bonitos, né? Muito limpo, aconteciam muitas competições. Só que com o tempo, né, foram construindo-se por perto indústrias, né? E ali foram descartando muitos lixos e as pessoas também foram morando por perto e foram jogando muito lixo ali naquele rio. E aí o que aconteceu? Esse rio acabou ficando muito poluído, né? Hoje esse rio se torna o rio mais poluído que nós temos, né, no nosso Brasil. E por isso é que hoje nós temos que termos um olhar diferenciado, né, sobre as nossas águas, porque nós dependemos muito da água. E essa água vem de onde? Para a gente beber, para a gente poder tomar banho, para a gente poder lavar as nossas roupas, fazer a nossa higiene. As águas vêm do rio, e se a gente poluir esses rios, como é que a gente vai ficar? E os peixes que habitam lá nesse rio, esses peixes acabam morrendo por conta dessa poluição. E essa poluição vem demais dos resíduos, né, que as fábricas, que as indústrias jogam ali. É muito bom que as indústrias venham, né, que tenha muitas indústrias, porque traz emprego para a população. Porém, tem esse lado negativo, né? Os resíduos que as fábricas jogam acabam indo para os rios, como vocês estão vendo aqui, ó, na foto aqui. O despejo de esgoto sem tratamento no ambiente pode causar sérios problemas de saúde. Infelizmente, é muito comum em todas as regiões, né? Então, as fábricas acabam jogando os resíduos nos rios e isso acaba trazendo muito problema da saúde, porque a gente acaba bebendo essa água contaminada, né? Contamina os peixes e aí vão surgindo novas doenças, tá certo? Então, por isso, precisamos cuidar bastante da nossa água, porque vai chegar um período em que nós não vamos ter água. Outro fator muito importante que a gente tem que estar sempre falando, o que é que acontece? A gente falou no semestre passado, né, como é agradável a vida no campo, não é verdade? Só que essa poluição acabou chegando no campo também, um lugar onde era tão agradável se viver, né? Respirar puro, ter vários tipos de animais, vegetais. Hoje em dia, a poluição também já chegou no campo. No campo, o uso indiscriminado de agrotóxicos, né? Quando aqueles agricultores vão molhar as plantações, né? Vão fazer as suas plantações, ele acaba utilizando muito agrotóxico. Isso acaba prejudicando a nossa saúde. Eles acabam utilizando muitos fertilizantes nas verduras e isso contamina tanto o solo como os alimentos. Quando esses produtos são aplicados de maneira incorreta ou exagerada, pode haver prejuízo à saúde dos agricultores e as pessoas também que estão aplicando, essas pessoas também acabam se prejudicando, porque acaba inalando esses venenos, certo? E isso acaba prejudicando a sua saúde também. Além de se alimentar com esses alimentos, né,
que foram contaminados, eles, ao aplicar esses venenos, eles acabam inalando e isso acaba prejudicando muito a sua saúde. Quando os alimentos contaminados são ingeridos sem a devida higienização, as pessoas também podem ter a sua saúde afetada. Por isso que é muito importante, vocês falam para a mamãe, sempre olhem, quando a mamãe for na feira ou for no supermercado comprar algum alimento, maçã, uva, qualquer verdura, vocês falam, mamãe, olhe, é importante que a senhora higienize esses alimentos. Coloque ali uma água sanitária na água e deixe esses alimentos dentro, imerso dessa água, certo? Por alguns minutinhos, para poder matar, né, esses micróbios, tá certo? No campo, a poluição das águas também existe problemas ambientais. Os rios e lagos podem ser contaminados quando ocorre o uso inadequado de agrotóxicos, que são carregados a esses ambientes pelas águas das chuvas. Além disso, pode haver contaminação das águas presentes no solo. Como assim, Pro? Existem locais que são retirados minérios. E aí, para retirar esses minérios, é necessário, né, muitas das vezes, a utilização de produtos químicos. E aí, o que acontece? Acaba prejudicando a água desses rios. Como consequência, ocorre a perda de vegetação e morte de animais e a contaminação da água que nós iremos consumir, tá certo? Outro fator muito importante que está acontecendo, como a Pro já vem falando, é o desmatamento, né? Sem critérios, né? Sem uma fiscalização, ou seja, as pessoas estão retirando as árvores, né? Para usar essas árvores em bem próprio ou para obter lucro e acabam que chegam, tiram as árvores e não fazem um replantio. Tem empresas sérias, né, que fazem esse procedimento, retiram as árvores e fazem o seu replantio. Só que, infelizmente, no Brasil, existem muitas pessoas que retiram essas árvores e aí simplesmente não replantam essas árvores. E o que é que vai acontecer futuramente? Nós não vamos mais termos essas árvores. Ou seja, os filhos dos nossos filhos não vão conhecer essas árvores, a não ser por fotos. No campo, diversas áreas de floresta são derrubadas para dar lugar a pastagens e lavouras e para a expansão das cidades e indústrias. O desmatamento também ocorre para comercialização ilegal, ou seja, essas pessoas que não são cadastradas, né, não tem aquele registro correto, eles vão lá, retiram as árvores e aí acaba ficando por isso mesmo. A devastação da vegetação nativa causa dano à biodiversidade, já que muitas espécies de plantas e animais podem entrar em extinção, como é o caso do pau-brasil. Dificilmente a gente encontra mais um pau-brasil. Por quê? Porque sua retirada foi exagerada, né? E a gente já não encontra mais esse estilo de árvore. Além disso, áreas sem vegetação sofrem o empobrecimento do solo, que ficam expostos e podem ser gravemente prejudicados. Outra coisa que está causando muita preocupação aos ambientalistas são as queimadas. A gente está vendo aí na televisão, agora está se aproximando o verão e muitas pessoas ainda têm essa cultura de fazer as queimadas, né? Isso acontece o quê? Prejudica o ar, porque quem respira quem inala essa fumaça acaba ficando doente, né? E as queimadas acabam o quê? Queimando as plantas. Muitos animais acabam morrendo com as queimadas, né? Então isso é muito prejudicial para o ambiente e para o ser humano. Apesar de serem limitadas por lei, em alguns lugares do Brasil são realizadas queimadas ilegais a fim de abrir áreas para a agricultura e a pecuária, além de poluir o ar. Essa prática causa o empobrecimento do solo,
a devastação da floresta e a morte de animais, tá certo? Então aí vocês estão conhecendo alguns impactos ambientais. O que é que a poluição causa ao ambiente e ao ser humano, tá certo? Tem atividade hoje. Não esqueçam de realizar as atividades na página 14, tá certo? A atividade na página 12 e a atividade página 12 e página 14, tá certo? Vocês já sabem. Respondem essa atividade. Para responder é muito fácil. Você faz uma leitura novamente no assunto, que a resposta vai estar lá. Responde a atividade e 4h20 chama vocês para fazer a correção, tá certo? Qualquer dúvida é só perguntar para a prova, tá bom? Não deixe de realizar a atividade. Estou no aguardo.